Esta semana eu venho aqui trazer-vos uma lição que eu mesma tive que aprender há uns dias atrás. Eu partilhei nas redes sociais aqui uma fase que eu tive há uma semana, que eu tive doente, então partilhei e recebi sempre, como sempre, recebi sempre muito amor do outro lado. No entanto, nesta fase em que eu tive doente, eu dei por mim a ter um comportamento que eu já não tinha há muito tempo. Um comportamento que pertencia à minha antiga versão. Algo que trazia mais dor do que propriamente a doença em si que eu estava a passar, e que me trouxe muito mais frustração e muito mais dor a passar este processo. Eu dei por mim a fazer algo, eu dei por mim a comparar-me. E é mesmo assim, eu dei por mim a comparar-me. Algo que eu não o fazia, porque eu ganhei consciência sobre mim mesma e comecei a aprender os meus valores e aquilo que realmente importava para mim e aquilo que fazia sentido para mim, e deixei de ter esses comportamentos. Porque eu, ao comparar-me com o outro, eu vou automaticamente querer ser o outro. E o que é que isso resulta? Resulta a eu perder-me completamente de mim mesma. No entanto, nesta fase em que estava doente, muito frágil, muito fora de mim, sem capacidades nem de treinar, sem capacidades de me alimentar minimamente bem, sem capacidades de trabalhar, eu estava numa fase que eu tinha que parar. Eu tinha que parar. E eu fiz-lo. No entanto, eu dei por mim a comparar-me tanto com a minha antiga versão, que podia fazer estas coisas, que estava apta e capaz de fazer estas coisas, e dei por mim a comparar-me com pessoas que estavam completamente bem, fisicamente e mentalmente, para fazer estas coisas. Então, o que é que resultou deste meu comportamento? Eu ainda me senti mais doente, eu ainda me senti mais frustrada comigo mesma, eu estava a provocar dor a mim mesma. E nós temos esse poder dentro de nós. No entanto, como eu ganho muita consciência com muita facilidade. Eu, apesar de ter estes momentos que não são tão bons, eu comparar-me, eu julgar-me, eu por vezes não me aceitar, no entanto, eu ganho consciência muito facilmente e percebo, este comportamento não me pertence, este comportamento não é meu, isto não é meu, isto não é quem eu sou. E o que é que aconteceu neste período em que eu realmente estive doente? Eu tive esta fase de comparação que eu queria ir treinar e não conseguia. Eu forcei-me a ir treinar e provocou que eu ainda tivesse mais má disposição, mais dores físicas da doença que eu estava a passar. Fez-me sentir ainda pior comigo mesma, fez-me ver-me de outra maneira. Então eu estava a provocar dor a mim mesma. E eu tive este comportamento e eu estava a provocar dor a mim mesma. No entanto, eu ganhei consciência com muita facilidade e percebi que eu tinha de aceitar que tinha de parar um bocado. Por muito que me custasse, eu não poder treinar, eu não poder comer minimamente bem, eu não poder trabalhar, eu tive que aceitar o facto de que eu tinha de parar. E tinha de parar principalmente de me comparar, porque se havia A, B e C que estavam a levar aquele estilo de vida, é porque realmente conseguiam, estavam fisicamente bem para isso. E eu tive que parar literalmente do meu trabalho, parar os meus treinos, parar a minha alimentação, que é algo que é muito inegociável para mim, mas eu tive de aceitar que eu tinha de parar. E tive que aceitar que eu preciso parar de me comparar com os outros. Foi uma fase que eu não conseguia, eu mal conseguia caminhar. Eu tive pelo menos um dia e meio em que a única posição confortável que eu estava era deitada. No entanto, entrei nesse loop de se A está a fazer, eu também tenho que estar a fazer. Ou se eu não estiver a fazer, eu não vou ter os mesmos resultados que o outro está a fazer. No entanto, o que é que eu naquele momento precisava? Eu precisava de parar.
Eu não podia, de forma alguma, estar ali a provocar-me dor a mim mesma só para eu alcançar aquele objetivo. Eu não podia comparar com o outro. O que é que eu, neste momento, estava a precisar? Eu estava a precisar de parar. Então foi exatamente isso que eu tive que fazer. Eu tive que parar tudo que estava a fazer, adaptar-me à situação e encontrar outro caminho. E o que é que isso resultou? Pois, resultou eu melhorar muito mais depressa, eu ganhar muito mais força, muito mais depressa e realmente passar a um estado de sentir muito melhor. Eu estava na mesma doente. Eu quando tive esta tomada de consciência, eu percebi, ok, eu estou a ficar melhor, na verdade. Eu fisicamente não, que eu ainda sentia bastante desconforto e muita dor em relação ao que eu estava a passar, mas mentalmente eu senti-me muito melhor. Eu estava muito, muito melhor, porque eu não estava em constante loop de provocar dor a mim mesma. Que é isso que acontece quando a gente se compara com o que quer que seja, em quer que situação seja, em quer objetivo que seja, a partir do momento que nos começamos a comparar pelos outros, vamos estar-nos a esquecer daquilo que nós precisamos neste momento. Precisamos de fazer ou não fazer. Então, este loop de comparação é tipo uma estratégia da nossa mente nos dizer que, ok, nós temos de tomar outro caminho. Se não é por ali, se nós estamos a comparar e não estamos a chegar àquele resultado que nós realmente queremos, se calhar nós temos de tomar outro caminho. Então, e foi exatamente isso que eu fiz. É uma lição que eu já aprendi no passado? Sim, já aprendi. No entanto, se ela me veio aqui acontecer outra vez, é porque eu ainda tinha alguma coisa a aprender. E sem dúvida que eu aprendi que eu não tenho, de forma alguma, de querer ser como o outro. Não tenho. Eu tenho de entender aquilo que eu preciso neste momento. Foi essa a maior... Eu já tinha aprendido por parte a lição da comparação que não nos leva a nenhum resultado. Principalmente a comparação leva-nos a não ter ações para chegar a esse resultado, principalmente. No entanto, eu tive de aprender aqui outra lição. Eu tenho de entender aquilo que eu preciso neste momento de fazer para eu alcançar o meu objetivo e não o que é que o outro está a fazer. Então, isto é uma lição que constantemente eu também vejo-me a ensinar aos outros. Porque aquela crença da comparação em que eu tenho que ser como o outro, eu tenho que fazer tão bem como o outro, leva-nos realmente a completamente o contrário, leva-nos a não ter as ações para nós lá chegarmos. Faz sentido? A mim faz, porque fez-me sentido. Então é esta a lição que eu tenho esta semana para vós. Apesar de ter estado imensamente doente, eu agora já estou com uma super energia mesmo e já entendo o que é que eu realmente tive de aprender com este desafio que eu tive, porque eu não consigo ver de forma alguma o que quer que seja o desafio que me apareça à frente na vida. Eu não consigo não ver a lição que eu tenho ali a aprender. Isto é instantâneo. Se me aparece algum desafio, algum obstáculo na minha vida, a minha mente vai-me logo, o que é que eu tenho aqui a aprender? Então, também vos aconselho a verem assim, desta forma, os desafios da vossa vida. Há sempre alguma coisa a aprender. Por muito que até pareça que seja a mesma lição, se calhar não aprendeste a lição muito bem. Então, 2 grandes conselhos que eu vos dou neste vídeo hoje. E até à próxima.